Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Mórmon, capítulo 6. Começando no primeiro versículo aqui, a gente vai ver o fim, da nação nefita aqui, a última batalha. Continuando aqui, então, Mórmon, capítulo 6, versículo 1 em diante. E agora termino o meu relato concernente à destruição de meu povo, os nefitas. E aconteceu que marchamos diante dos lamanitas. E eu, Mormo, escrevi uma epístola ao rei dos lamanitas, pedindo-lhe que permitisse reunir nosso povo na terra de Cumora, nas proximidades de um monte chamado Cumora, e lá poderíamos combatê-los. Bom, aqui então a gente vê Mormon, fazendo um convite ao exército dos lamanitas para uma batalha. A batalha era eminente, não tinha como evitar essa batalha, até porque os lamanitas tinham vindo varrendo, os nefitas diante de si, e eles iam fugindo de cidade em cidade, e agora não tinha outro jeito. Então, Mormon ele faz uma proposta ao exército dos lamanitas. Eles queriam combater na terra de Cumora, numa colina chamada Cumora. Por que isso? Qual que é a estratégia de Mormon aqui? Tá bom? A estratégia é porque como o número dos lamanitas são muito superiores, muito superiores mesmo do que dos nefitas, se eles enfrentassem os lamanitas em um campo aberto, eles perderiam essa guerra, porque os lamanitas se dividiriam, em 2, 3 grupos, cercaria todinho eles ali, e aí não teria nem como fugir. Então, num campo aberto, eles ficariam em grande desvantagem. Então, Mormon, ele pega um local onde ele acha que seria uma estratégia melhor, que não daria para cercar por todos os lados. Tá bom? A terra aqui vai falar um pouco da área geográfica aqui. Só um detalhe, esse Monte Cumora aqui que Mormon está convidando eles a batalhar, não é o mesmo Monte Cumora lá em Nova York, Aliás, lá é um apelido que foi dado Monte Cumora porque era onde estavam as placas. De fato, no livro de Mormon, aqui fala sobre Mormon ele ter depositado esses registros, no Monte Cumora. Mas depois Moroni vai pegar esses registros também e vai levar para outro lugar. Então, é mais como um ditado popular lá, aquela colina lá em Nova York, chamada Monte Cumora, porque foi lá que Moroni, guardou, esses registros, que é o livro de Mormon, para que Joseph Smith pudesse traduzir, tá bom? Aí é como um apelido, que foi dado ali, e os primeiros membros da igreja acabou adotando esse apelido aí por conta da onde estavam as placas, tá bom? Mas geograficamente falando, nós não sabemos onde é esse Monte Cumora que Mormon está descrevendo aqui. Sabemos que é um local que é uma estratégia militar que ele está fazendo aqui para não ser cercado por todos os lados, tá bom? Então, ele fez essa proposta aqui, vamos ver aqui o rei dos lamanitas se aceita essa proposta aqui, Versículo 3 em diante. E aconteceu que o rei dos lamanitas me concedeu o que havia pedido, ou seja, ele sabia que o número deles era muito superior, que eles poderiam vencer os nefitas, mesmo que fosse nesse monte Cumora aqui. Então eles estavam todos de acordo aqui. E aconteceu que marchamos para a terra de Cumora, e armamos nossa tenda ao redor do monte Cumora. E era numa terra de muitas águas, rios e fontes. E ali tínhamos a esperança de sobrepujar os lamanitas. Quer dizer, o terreno estava favorável aqui para os nefitas. Porém, o número numérico ali dos lamanitas era muito superior, não tinha como, E quando 384 anos se haviam passado, reunimos todos os remanescentes de nosso povo na terra de Cumora. E aconteceu que após vermos reunido todo o nosso povo em um só grupo na terra de Cumora, eis que eu, Mormon, comecei a envelhecer. E sabendo que essa seria a última luta de meu povo, tendo recebido a ordem do Senhor de não permitir que os registros sagrados que haviam sido sucessivamente transmitidos de nossos pais viessem a cair na mão dos lamanitas, porque os lamanitas os destruiriam. Fiz esse relato extraído das placas de neve, e ocultei no monte Cumora todos os registros
que me tinham sido confiado pela mão do Senhor, excetuando-se estas poucas placas que dei ao meu filho Moroni. Então, ao filho dele Moroni, ele dá somente essas placas aqui, tá bom? E o restante do registro, incluindo o registro de onde ele tirou o resumo para fazer essa história aqui, ele colocou em outro local no Monte Cumora, tá bom? E nós não sabemos onde é esse Monte Cumora, né? Provavelmente uma caverna ou alguma sala onde tem uma biblioteca de placas, né? Na verdade, tem essa biblioteca de placas guardada, né? Acreditamos que no futuro o Senhor vai revelar para nós esses registros. Nós teremos acesso às placas de neve, né? As placas maiores lá, tá bom? Então, continuando aqui, versículo 7. E aconteceu que meu povo, com as suas esposas, seus filhos, viu o exército dos lamanitas marchando em sua direção. E com aquele terror e temor da morte que enche o peito de todos os iníquos que esperaram para recebê-lo. Aqui ele dá uma figura de linguagem, né? Que eles viram a morte diante dos olhos. Quando vira aquele monte de lamanitas vindo, né? E aqui ele usa a figura de iníquos, que estão prestes a morrer, ou seja, que se encontrar com Deus sem estarem preparados, tá bom? E aconteceu que vieram guerrear-nos, e todas as almas estavam cheias de terror, por causa da grandeza de seu número. E aconteceu que caíram sobre o meu povo, com a espada e com arco e com flecha e com machado e com toda a sorte de armas de guerra. E aconteceu que meus homens foram abatidos, sim, 10.000 que estavam comigo. E eu caí ferido no meio deles, e eles passaram por mim, sem pôr fim à minha vida. E depois de haverem passado e abatido todo o meu povo, com exceção de 24 de nós, entre os quais se achava o meu filho, tendo nós sobrevivido aos mortos, né? Vimos na manhã seguinte todo o topo do Monte Cumora. E quando os lamanitas voltaram para seus acampamentos, os 10.000 de meu povo que fora abatido e que havia sido comandado por mim. Então aqui ele vai começar a descrever todos os que morreram, né? Cada capitão de chefe com seus mil. Muita gente morreu. Não só homens, né, para a batalha, mas ali estavam todos, suas famílias, mulheres, crianças. E os lamanitas passaram ali matando todo mundo. Sobrou 24 pessoas, que inclusive aqui mencionado que era Mormon e também Moroni, tá bom? Possivelmente Mormon ele ficou muito ferido e desses ferimentos ele vai morrer também, tá bom? Possivelmente é isso que a gente consegue visualizar aqui. Vamos lá, continuando aqui, ó, versículo 15. E aconteceu que 10.000 dos que caíram pela espada, cada qual com seus 10.000. Sim, todo o povo tinha caído, salvo aqueles 24 que estavam comigo. E também poucos que tinham escapado para os países do sul, e alguns que se passaram para o lado dos lamanitas. E as suas carnes e ossos e sangue jaziam sobre a face da terra, deixado pelas mãos daqueles que os mataram, para decompor-se sobre a terra, e desfazer-se, e voltarem-se para a sua mãe terra. Então, não houve enterro aqui, né? Não houve sepultura para eles, deixaram lá os corpos, tá bom? E aqui, então, do versículo 16 em diante, eu acho que eu só vou ler as palavras aqui, porque Mormon, ele é como se ele estivesse de luto por essa grande perda, né? Ele amava aquele povo, mesmo eles estando em iniquidade, ele amava o povo de Nefe, e vendo a destruição deles, ele entra assim, a gente consegue perceber por essas palavras, em um luto profundo, né? Em uma lamentação por eles não terem se arrependido, tá bom? Então aqui nem tem muito o que explicar, são somente as palavras dele. Eu vou começar aqui, ó, a partir do versículo 16. E minha alma estava despedaçada da angústia, por causa da morte de meu povo, e clamei. Quando fala despedaçada, é rasgada, né? É um sinônimo de rasgar as vestes ali, sabe? Só que aqui é o coração dele que está rasgado. Então ele entra nesse luto profundo aqui, e ele clama com as seguintes palavras aqui.
Ó vós formosos, aqui a gente tem que imaginar como ele falou, né? Ele subiu no monte, né? No topo do Monte Cumora, e de lá dava para ele ver todas aquelas pessoas que haviam morrido ali, né? Que estavam mortos, que eram do seu povo ali, tá bom? Ó vós formosos, como pudeste vos apartar do caminho do Senhor? Ó vós formoso, como pudeste rejeitar aquele Jesus que estava de braços abertos para receber? Aqui, né, a ideia é que não cabe na cabeça de Mormon como eles não puderam se arrepender. É como nós, né, que seguimos ao Senhor, a gente olha para o mundo e fala, mas como a pessoa não quer seguir a Deus? É tão bom seguir a Deus. É bom ter essa segurança, né, não viver com medo de morrer, de não estar preparado para encontrar Deus. É óbvio que nós temos muita coisa para melhorar. Nós estamos no caminho do Senhor. Assim também, do outro lado, né, o mundo, né, pessoas que estão no mundo pode pensar assim, olha lá, perdendo tempo indo para a igreja, buscando essas coisas, eu estou me divertindo. Então cada um tem a sua visão ali, mas aqui na visão de Mormon, ele olha aqui e fala, meu, não tem como, né? Por que eles não buscaram? Jesus estava de braços abertos para recebê-los. Eis que se tivesses feito isso, não terias caído. Eis, porém, que caíste, e eu choro a vossa perda. Vós, ó vós, belos filhos e filhas, vós, pais e mães, vós, maridos, mulheres, vós, formosos, como pudeste cair? Ou seja, como que isso aconteceu? Eles tinham tudo, eles tinham o profeta, tinham as escrituras, né? Tinha Deus do lado deles, né? E por conta de iniquidade, Deus não estava mais. Como que eles puderam cair? Essa é a questão aqui. Mas eis que haveis partido, e meus lamentos não podem trazer-vos de volta. Ou seja, morreu, esse era o tempo, né, de ter se preparado para encontrar Deus. Agora ele não podia trazer essas pessoas de volta à vida aqui. Mas tem alguém que vai fazer isso, que é o próprio Cristo, né? Todas as pessoas ressuscitar. E ele vai trazer isso aqui, ó, versículo 21. Logo chegará o dia em que a vossa mortalidade se revestirá de imortalidade, que esses corpos que agora se decompõem em corrupção, logo se tornarão corpos incorruptíveis. Corrupção é se estragando, né? Então, ele vendo ali, os corpos iam se estragar, esprodecer, né? Como a carne estraga. Mas ele fala que um dia esses corpos serão incorruptíveis, não vai ter mais essas formas por conta da ressurreição. E então tereis que vos apresentar perante o tribunal de Cristo para ser julgados de acordo com vossas obras. E se tiverdes sido justos, sereis abençoados como vossos pais, que partiram antes de vós. Ó vós, se tivesse vos arrependidos, antes que esta grande destruição vos sobreviesse. Eis, porém, que partiste, e o Pai, sim, o Pai eterno, né, o eterno Pai dos céus, conhece vosso estado, e ele procede convosco segundo a sua justiça e misericórdia. E assim nós terminamos aqui o capítulo 6 de Mormon, tá bom? E aí a gente vai ter mais alguns relatos ainda. Semana que vem agora a gente vai estudar o capítulo 7, 8 e 9. Tá bom? Vamos tentar nos aprofundar aí, que vai ser as palavras de Moroni também. Tá bom? E é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. E que possa ser um momento de reflexão na nossa vida. Tá bom? Vendo os lamentos de Mormon. Tem um lugar que as pessoas fazem oração sincera é dentro dos hospitais. Quando a pessoa cai num estado ali no hospital, que vê ali, ela começa a refletir sobre a própria vida, está naquele estado de doença, ela começa a refletir muitas coisas. Muitas pessoas se voltam para o Senhor, mudam sua vida depois que caem no hospital. E conforme nós vemos aqui, vendo o lamento e o grande estado terrível que foi o fim aqui dos nefitas, a gente também tem que parar e avaliar a nossa vida, né? Como o presidente Nelson falou nessa última conferência, a quem estou entregando a minha vida? A quem eu estou dedicando o meu tempo? Né? Será que é só para as coisas do mundo ou para as coisas do Senhor também? Então nós devemos fazer uma autorreflexão, cada um, analisar a nossa própria vida. Né? Então, o fato de ter esses relatos aqui nos volta o pensamento, mostrando, Deus está de braços abertos para nós. Nós devemos ir ao encontro dele. Devemos ter tempo para o Senhor, reservar tempo para o Senhor, lendo as escrituras, oração, jejum. É isso que nós devemos fazer. Tá
tá bom? Gratidão aí por todos os dias nós estudarmos juntos. Eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.